E aí, galerinha, beleza? Bora continuar aqui com as nossas aulas de SQL. Então vamos lá. Caso vocês nunca tenham mexido aqui no Management Studio, né, e se vocês não mexeram em outro arquivo neste meio tempo, só vocês abrirem aqui, arquivo recente. E aqui, ó. Criando base de dados, né? Da aula 3. Ah, não, esse daqui foi da aula passada. Aula retrasada, né? Esse daqui que eu quero. Então vamos lá. Na primeira aula, aqui quando a gente estava criando as bases de dados, nós só criamos essa tabela aqui. Agora vamos criar uma. Esse daqui do dados de venda eu vou criar por último. Este daqui, ok? Eu vou colocar aqui embaixo mesmo, depois eu só jogo lá para baixo, ok? Então vamos lá. Create, né? De criar table. Não confunda com create database. Não se esqueçam. Base de dados é o que suporta as tabelas. Então, base de dados é uma coisa, database, né? Tabela é outra. Voltando para cá, ó, create table, ok? Criar tabela. Que tabela que eu vou criar? Eu vou criar a clientes, né? Ou posso criar clientes, dados clientes. Eu vou só colocar tb underline clientes. Não se esqueçam, isso é uma dica. Se vocês adotarem um padrão onde vocês estão trabalhando, ou o projeto que vocês vão trabalhar, adotar um padrão, sempre mantenham esse padrão. Não mudem. TB, aí você coloca depois TB sem underline e assim por diante, porque atrapalha tanto você quanto as outras pessoas que estão trabalhando com você. Eu fui falar e não saía. Então vamos lá. Coisa que nós temos. Nome. Como que nós vamos nomear? Quando a gente está tratando de nome, eu estou seguindo o padrão aqui de NM, ok? Tem gente que coloca, por exemplo, nome, coloca o nome maiúsculo da tabela na frente. Eu prefiro desse jeito, ó, NM, nome. Opa, NM, nome não. Nome de quem? De cliente. Então, varchar. Eu vou partir do pressuposto que as pessoas que vão ser cadastradas aqui não vão ser o Dom Pedro II. Quem não entendeu a piada, procura pelo nome completo do Dom Pedro II para vocês verem. E eu vou colocar, por exemplo, que uma pessoa tenha 50 caracteres. Ok? Not null. Afinal de contas, se eu for para ter um cliente, ele tem que ter um nome, né? Para que eu vou querer ter na tabela um cliente que não tenha nome? Então vamos lá. Nós já criamos aqui o cliente. Nascimento. dt nascimento. Data de nascimento. Se eu quiser, por exemplo, colocar a data de nascimento cliente, dt nascimento cliente, né? Eu até prefiro assim, porque pode ser até dt cliente, né? Mas dt nascimento, né? Pelo menos tem um nome que a pessoa vai bater o olho e vai verificar e falar assim, olha mesmo, aqui é a data de nascimento do cliente, né? Tudo bem, tá dentro da... Você pode também partir do pressuposto que, putz, como está dentro da tabela de clientes, então eu não preciso colocar dt cliente, né? Quer dizer, dt nascimento cliente, porque já está na tabela de clientes. Então eu vou deixar assim, dt nascimento, e eu vou colocar como date. É obrigatório ter data ou não? Por enquanto eu vou deixar como não obrigatório. Pode ser que a pessoa não queira informar a data de nascimento dela. Então eu vou deixar como não obrigatório. Agora, sexo, né? Agora como que a gente pode adotar? Vamos adotar como tipo, como número. Eu vou colocar como IN sexo, que é como se fosse uma identidade, né? Um identificador do sexo. E eu vou colocar, por exemplo, por enquanto, como varchar, e eu vou colocar varchar, char de 1. Not null. Afinal de contas, a pessoa, acho que o mínimo que informa é o sexo, né? Se é homem ou se é mulher. Como eu disse na aula passada, eu estou tratando no quesito biológico, não estou tratando no quesito social, pensamento. Se vocês quiserem adotar esse tipo de padrão, sintam-se à vontade. Mas aí não vai ser só 2, né? Não vai ser um M e um F. Vai ser... Você vai ter que adotar tipo um outro tipo de tabela para poder colocar isso. Ok. Endereço. NM endereço, né? Ou, neste caso, NM rua.
tanto faz. Eu vou colocar aqui varchar, ok? Varchar de quanto? Eu vou colocar varchar de 50. Eu vou deixar que ele pode aceitar null. Se eu posso colocar null na frente, eu não colocar nada disso, que não tem problema. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, nm endereço, nm cidade, ok? Varchar. Eu acho muito difícil uma cidade ter mais que 50 caracteres. Ou nascer uma cidade com 50 caracteres. E nm estado. Vamos colocar o nome inteiro ou só vamos colocar sigla? Vou colocar pelo menos o nome inteiro por enquanto. Ok? E eu vou colocar 30. Eu acho difícil ter. Acho que na verdade não tem estado nem com mais de 20 caracteres, mas eu vou colocar 30. Vai saber se tem uma guerra civil aí. Agora a gente entra no detalhe do telefones. Como que a gente vai fazer? Vamos fazer um campão gigantesco que a pessoa vai poder digitar um monte de telefone, colocar barra, etc. Ou vamos fazer em tabelas separadas? Por enquanto, vamos colocar na mesma tabela. Então vou colocar aqui, ó, nm telefone 1, por exemplo, baixar de 15, nm telefone 2, baixar de 15 também. E a gente terminou, pelo menos por enquanto, a segunda tabela neste caso, né? Então vou copiar aqui embaixo, vou recortar e vou colar aqui embaixo. E eu vou só copiar isso daqui para poder colocar que isso daqui foi a parte 2, né? Que é a 5, depois do 4 e o 5, né, Zé? E é isso aí. Caso queiram, o script está lá na base de dados. Na base de dados não, no GitHub. É só vocês irem lá e baixar. Ok? Bem provável que dependendo do dia que vocês estiverem vendo isso daqui, já vai ter bem mais coisas lá. Porque eu já vou subindo para não perder aqui no meu computador. Mas tá bem divididinho aqui e vocês vão conseguir acompanhar tranquilamente. Beleza? Espero que tenham gostado. E é isso aí. Curte, compartilha. É nóis. Falou!